Glória a Deus, Deus abençoe a todos, seja bem-vindo ao canal dos Dons Espirituais, onde nós falamos sobre profecia, palavra de conhecimento e interpretação de sonhos. E agora eu gostaria de falar sobre 3 sinais de que você recebeu o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Eu começo dizendo que é algo glorioso. É algo que fica marcado em nós de tal forma que a gente nunca esquece. Passam-se os anos e a gente sempre lembra de como que foi aquele dia, de como que Deus nos tocou, a primeira vez que você fala em línguas estranhas, o que começou a acontecer a partir do momento que você foi batizado no Espírito Santo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, de como que foi esse dia na minha vida. Mas eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, que é João capítulo 14, verso 16, que diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo, ele é o ajudador, ele é o consolador. Jesus disse: "Eu não deixarei vocês órfãos, mas enviarei para vocês alguém, outro igual a mim." Ele estava falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo, você o recebe no dia que você é batizado nas águas. Você é selado, você é marcado por Deus no dia do seu batismo. Agora, o batismo nas águas é diferente do batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é feito através da imersão do corpo físico em água. O batismo no Espírito Santo é a imersão no poder de Deus. É quando você é imerso no poder de Deus. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos quando o Senhor enviou a promessa sobre eles, os encheu. E Pedro, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, ele pregou como nunca havia pregado, e a Bíblia diz que a mensagem dele era uma mensagem carregada de poder, em que milhares de pessoas se converteram na primeira mensagem que ele ministrou, que ele pregou. Foi tremendo, foi sobrenatural. Também o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para os dons espirituais. Quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, foi algo muito especial na minha vida. Eu me lembro que eu estava num culto e naquele culto eu senti muito forte a presença de Deus e um calor. Não acontece igual com todas as pessoas, mas eu senti um calor que veio e veio até aqui em cima. E daqui a pouco eu comecei a orar em línguas estranhas e eu fui tão tocado naquele dia que eu fui para casa e fechei a porta do quarto, desliguei as luzes, coloquei um louvor e fiquei orando em línguas por um bom tempo. Horas se passaram e eu estava ali, imerso, debaixo daquele poder, orando em línguas, e algo modificou dentro de mim. Algo aconteceu de especial comigo depois que eu fui batizado no Espírito Santo. Você sabe que eu andava sempre com uma turma na igreja, e a partir do momento que eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, que eu não podia mais andar com aquela turma velha, com aquela turma antiga, até mesmo de dentro da igreja. E talvez isso seja um alerta para muitas pessoas aí que estão nos ouvindo nesse momento. Deus tocou em mim que se eu quisesse crescer espiritualmente, se eu quisesse verdadeiramente me aproximar dele, eu precisava me afastar de algumas pessoas na igreja e me fortalecer em Deus. E foi o que eu fiz. Eu tive que tomar uma dura decisão. A decisão de não mais andar com algumas pessoas.
E até mesmo eu recebi algumas críticas na época e não me arrependi. Alguns que eu andava na época dentro da igreja disseram assim: mas você está diferente, por que você está diferente? Você não quer mais andar conosco? Fizemos alguma coisa para você? E eu dizia para eles: não, vocês não fizeram nada para mim, eu só estou buscando mais a Deus. Então algo modificou em mim, eu queria um viver diferente, porque eu estava na igreja, havia já me libertado de algumas coisas, mas não totalmente. E Deus, Ele começou a modificar o meu interior a ponto de eu não querer mais andar com algumas pessoas e fazer algumas coisas que eu fazia. Isso foi o segundo sinal de que realmente eu fui batizado no Espírito Santo. O terceiro sinal, que um zelo pelas coisas de Deus entrou dentro de mim. Eu me comprometi ainda mais com Deus. Eu sabia que eu não podia fazer mais algumas coisas e sabia que não podia mais virar as costas para o chamado de Deus e não podia virar as costas mais para aquilo que era a verdade de Deus que estava sendo ministrado. Pastor, o senhor passou a ser mais cobrado depois do batismo no Espírito Santo? Sim, mas não uma cobrança de imposição, mas uma cobrança de um pai de amor que realmente quer que seus filhos andem em sua vontade e andem em seu projeto. E isso trouxe uma grande transformação para a minha vida. Eu fui muito tocado, eu fui muito mudado a partir do momento que houve essa transformação. Eu tenho um conselho para você que quer receber o batismo no Espírito Santo. E o meu conselho para você é um só. Busque nos cultos, busque em casa, e não pare de buscar até você receber o batismo do Espírito Santo. Você sabe que eu recebi uma imposição de mãos de um obreiro da igreja, um homem muito simples. Ele impôs as mãos sobre a minha vida e quando ele impôs as mãos sobre a minha vida, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu recebi como se fosse uma carga de poder, uma carga de graça. Eu já estava imerso no poder de Deus, mas eu ainda não havia falado em línguas. Foi quando aquele obreiro impôs as mãos na minha vida que eu comecei a orar em línguas e ali foi tremendo. Olha, quem é batizado no Espírito Santo é uma experiência gloriosa, é algo maravilhoso. E eu aconselho você que não é batizado no Espírito Santo a buscar esse batismo, a buscar essa imersão de poder. Talvez você está na igreja, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. Eu lhe aconselho a buscar, a realmente bater até ser cheio. Espere em Jerusalém, até do alto você ser revestido de poder e de graça de Deus. Amém? Então, esses foram os 3 sinais de que eu fui batizado no Espírito Santo. Pastor, tem como uma pessoa ser batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas? Claro. E eu me lembro que, como eu era novo convertido, eu sempre fui muito observador, né? Eu sempre tive algo de Deus em mim. Eu já nasci muito observador. E eu me lembro que algumas pessoas na igreja não eram batizadas nas águas e já eram batizadas no Espírito Santo. E eu ficava indignado. Eu pensava, puxa vida, Deus, eu já sou batizado nas águas e ainda não recebi o batismo do Espírito Santo, e eles nem batizaram nas águas e já receberam o batismo do Espírito Santo. São os mistérios de Deus que a gente não explica. Então tem como uma pessoa ser batizada no Espírito Santo sem ser batizada nas águas. Claro que o batismo nas águas, meu irmão, é de suma importância para o seu testemunho cristão e para o seu testemunho de fé. Então, se você já é batizado no Espírito Santo, se batize nas águas. E se você é batizado nas águas e ainda não é batizado no Espírito Santo, busque. É direito seu, é Jesus que deixou na palavra dele essa coisa maravilhosa, essa experiência com o Espírito Santo que nos marca, que nos toca. E foi aí, no meu batismo no Espírito Santo, que eu recebi o dom de profecia e de palavra de conhecimento. Então, eu não recebi por transferência de unção, isso não, eu recebi outras coisas por transferência de unção. O dom que eu tenho de profecia e de palavra de conhecimento, eu recebi no meu batismo no Espírito Santo. Porque as coisas começaram a mudar comigo.
comecei a orar pelas pessoas, eu comecei a ter vontade pelas coisas de Deus e eu comecei a sentir coisas que eu não sentia antes. Tudo isso vou falar na Escola de Profetas aqui. Nessa Escola de Profetas eu vou falar sobre isso, sobre os dons que manifestam a partir do momento que você recebe essa imersão do batismo no Espírito Santo. A Mabia Cantarim está colocando aqui, muito interessante isso, Mabia. Fui batizada no Espírito Santo quando era católica ainda. Você viu os mistérios de Deus? E eu tenho certeza que você foi, realmente. Porque tem pessoas que recebem batismo no Espírito Santo na igreja. E tem pessoas que recebem batismo no Espírito Santo em casa. Outras recebem na rua. Eu já vi testemunho de gente que foi batizada no Espírito Santo dentro do metrô. Dentro do ônibus, gente batizada no Espírito Santo dentro do ônibus. Olha que coisa maravilhosa isso. E experiências com Deus mudam a nossa vida. Experiências com Deus, nós precisamos dar atenção, ouvidos para essas experiências com Deus. Amém? Glória a Deus. Você que tem experiências com Deus, Deus continue dando a você essas experiências em nome do Senhor Jesus.